Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje na nossa aula de arte, nós vamos avançar das páginas 18 a 20 da apostila e nós vamos conhecer, então, um pouquinho do trabalho dessa artista aqui, a Ana Boghiguian. É uma artista egípcia contemporânea, ou seja, ela faz parte dos dias atuais, ela ainda vive. Então, aqui, abrindo, né, a página 18, vocês vão visualizar essa obra de arte que se chama Nefertiti, certo? É uma obra com guache, cera, lápis de cor, e ela foi criada no ano de 2013. Então, ela tem ali dentro da obra imagens, tá? Que trazem a proposta desses dois elementos que nós vemos destacados aqui dessas duas obras de arte. Do lado direito, nós temos o busto de Tutankhamon ali, é uma escultura de estuque e madeira pintada que está lá no Museu do Egito. Essa escultura aqui não é da artista, certo? Essa escultura é a inspiração da qual ela colocou na obra de arte, certo? E em cima, ao lado ali, do lado esquerdo, nós temos o busto da rainha Nefertiti, certo? Então, é também uma escultura em pedra calcária, remonta à arte da antiguidade, arte egípcia, portanto. Então, duas referências que são temática, né, presente na arte da Ana Boghiguian, esta artista contemporânea da atualidade egípcia. Então, o que nós podemos ver aqui, né? Nós vemos essa referência ao busto da rainha egípcia Nefertiti, que faz parte lá do acervo do Museu de Berlim. E por que será que ele aparece cortado pela metade, né? Então, nós observamos no quadro algumas palavras mais nítidas ali. Vocês podem ver que existem palavras no quadro. Então, ele é bem contemporâneo, ele mescla vários elementos. Tem uma palavra escrito @Berlim no canto superior da tela. Tem outras palavras ali quase apagadas, como Akhenaton. Você consegue, então, imaginar por que a artista escreveu as palavras dessa maneira? Bom, a pintura do rosto no canto superior esquerdo, ela parece fundir-se um pouquinho com o outro busto famoso, que é o do faraó Tutankhamon, que nós estamos vendo aqui. Então, para tentar desvendar um pouquinho, né, as motivações dessa artista, nós precisamos conhecer a história, certo, pessoal? Então, ao lado do faraó Akhenaton, a rainha Nefertiti realizou uma grande reforma no campo religioso, no campo político e artístico lá do Antigo Egito. Então, essas mudanças aí, elas duraram pouco, né? Já que o Tutankhamon, que é o sucessor do Akhenaton, morreu misteriosamente aos 19 anos. Então, a sua morte bem cedo, né, bem precoce, fez com que os antigos sacerdotes voltassem ao poder e desfizessem tudo que Akhenaton havia feito, inclusive apagando o seu nome dos templos e destruindo seus monumentos, certo, pessoal? Então, destruindo tudo aquilo que envolvia o nome do Akhenaton. Então, será que isso, né, vai explicar o porquê a artista Ana Boghiguian representou o nome desse faraó aí meio que apagado? Então, fica esse questionamento, essa reflexão, né? Porque geralmente quando o artista ele faz uma imersão no mundo, né, no universo da história, então ele tem que revisitar, ele tem que se deparar com vários fatos, vários episódios que realmente ocorreram, né, que fizeram parte então desse período. Bom, então assim, para nós começarmos a ler uma obra, né, para começarmos a entender, nós podemos tentar nos encaminhar por várias estratégias, né? Tentar ler de forma que a gente consiga mais ou menos entender o raciocínio do artista, né? O caminho por onde ele está tentando passar. Então, por exemplo, ao descrever exatamente o que nós estamos vendo aqui, né, nós precisamos conhecer o contexto histórico com o qual essa obra está se relacionando, né? Ou seja, daqui que período faz parte, né? Quem são os personagens envolvidos, aonde essa história se passa. E em determinados momentos nós precisamos até arriscar algumas interpretações sobre o que achamos e o que ela pode estar representando. Aí palpites pessoais também podem vir, né, a entrar nessa leitura da obra de arte.
Bom, então nós vamos começar a perceber detalhes, né, como as cores, que sensações essas cores também trazem, né, detalhes plásticos, né, que fazem parte da obra de arte. Vocês podem ver que essa obra ela tem uma presença de cores, né, numa gama do vermelho, cores quentes, com uma fusão também de cores frias ali. Então vem lá de cima no preto, num azul bem escuro, vai virando um roxo, depois vai entrando numa gama de vermelhos, né, levemente ali um laranja, um amarelo. Então tem parece que essa passagem, né, do frio para o quente dentro da própria obra. Então aqui nessa obra em destaque, a temática diz assim que as viagens podem inspirar obras de arte. Com certeza, pessoal. Quem nunca foi, né, viajar e não ficou com aquela paisagem na cabeça, ou de repente, né, tentando fazer alguma coisa com o lugar onde foi, porque gostou muito e aquilo, né, fica ali no teu imaginário, na tua memória, e é interessante para você produzir, para você criar algo posteriormente, né, seja uma pintura, uma poesia, uma música, independente, então, da linguagem artística. Então, no caso da pintora egípcia, ali, a Ana Boghiguian, as inspirações que ela tem vêm das diversas viagens que a artista faz pelo mundo. Por exemplo, lá em 2014, né, os quadros produzidos com base naquilo que ela viu e sentiu visitando locais próximos ao rio Amazonas, aqui no Brasil, ao rio Ganges, na Índia e o Nilo, lá no Egito, foram expostos na 31ª Bienal, que ocorreu lá em São Paulo, pessoal. Então, eles fazem parte do projeto Cidades à Margem do Rio. O que é Bienal? É um evento cultural que ocorre a cada 2 anos, né? Pode estar relacionado, no caso, à literatura, às artes visuais, ao cinema, à dança, etc. Então, a Bienal de São Paulo é mais uma das importantes mostras, né, que nós temos de arte contemporânea do mundo. É bem legal, pessoal. Quando vocês puderem, vão lá para São Paulo e observem essas mostras de arte que tem diversos artistas, diversas linguagens, e desde a sua primeira edição, em 1951, já reuniu 14 mil artistas visuais de 160 países que apresentaram cerca de 67 mil obras, certo? Nas chamadas bienais, que quer dizer que ocorre a cada 2 anos. Bi de 2, certo? 2 anos. Então, para esse projeto aí, Cidades à Margem do Rio, né, exposto lá na Bienal de São Paulo de 2014, a artista Ana Boghiguian fez desenhos e pinturas inspirados, então, em viagens, né, pelo Brasil, pela Índia e pelo seu próprio país, que é o Egito. E aqui nós temos uma mostra, né, dessa obra de arte mais recente da artista, que está mostrando uma fusão ali de elementos até escritos, né, de personagens, representando esses lugares por onde ela passou. Virando a página ali, pessoal, na página 20, nós temos lá, então, um local, Ana Boghiguian preparando o espaço que em seguida receberia suas obras na Bienal de São Paulo. Então, ao colocá-las ali entre favos de mel, né, vocês estão vendo que representa favos de mel, esse espaço, né, esse local onde ela está expondo. Isso daí vai gerar reflexões sobre a organização das sociedades humanas. Então, faz uma comparação com a sociedade, por exemplo, das abelhas, que é formada, né, pelos insetos trabalhadores, as abelhinhas operárias. Existe uma única rainha e os zangões, cuja função é a fecundação. Então, é uma reflexão mostrando essas formas de organizações sociais, e aqui faz uma comparação, né, com esse universo das abelhas. Bom, como atividade hoje, pessoal, nós temos ali na página 20 uma ideia, né, das obras, dos desenhos com lápis de cor e grafite sobre papel que foram feitos pela artista Ana Boghiguian no seu diário de bordo. O que é um diário de bordo? É quando você tem um bloco, né, onde você pode armazenar todos os seus desenhos, seus rascunhos, esboços e assim também os seus desenhos multicoloridos, né? Porque dependendo do dia você quer criar algo mais em branco e preto que se chama esboço, né? O desenho de grafite. E tem horas que você quer criar algo mais
colorido, cheio de detalhes. Então, aqui nós temos dois exemplos, que é o desenho com lápis de cor, e ao lado nós temos o desenho com grafite, né, que é esse desenho representando, então, o branco e preto. Então, nessas representações aqui, são destacadas as viagens que a artista fez lá em Berlim, outras viagens que ela fez em Milão, na Itália, Florença, né, Atenas, na Grécia, e também Cairo, no Egito. Isso daí faz mais ou menos 30 anos que ela representou, né? Então, esse diário que ela começou a fazer, hoje tem 128 desenhos, né, representando essas viagens e esses momentos que a artista viveu e percebeu através da arte. Então, eu gostaria que vocês produzissem também, lembrando de uma viagem bem legal, lembrando de um passeio bem interessante, ou um desenho com lápis de cor, certo? E grafite, que é esse primeiro desenho aqui. Então, você utiliza o grafite para fazer o esboço, para fazer os elementos que você quer colocar na sua cena, né? Na sua paisagem. E depois você vai colorindo com lápis de cor ou giz de cera, como você quiser, deixando bem colorido. Se você quiser, também é opcional, você pode apenas representar o desenho desta forma aqui, ó, né, no branco e preto, que é apenas o grafite. Então, vamos começar a trabalhar, a treinar esse esboço a partir da percepção de algo que a gente goste, né? Então, essa proposta aqui, ela vai remeter ao quê? A uma viagem. Então, lembre de uma viagem bem legal que você fez e represente detalhes bem interessantes que você gostaria de ver expostos nessa sua obra de arte aí. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Por favor, façam atividade, estejam enviando para mim os seus trabalhinhos, que todos eles estão sendo avaliados, ok? Um abraço, por hoje é isso e tenham um bom dia.